Boa noite, pessoal. Tudo bom? Não sei por que minha câmera aí não tá funcionando hoje. Muito estranho. Buenas noches. Não sei o que aconteceu aí, não. Tudo bem com vocês aí? Carlos, Jonatas, Felipe. Joia. Eu não sei o que aconteceu aí com a imagem da câmera. Tá entrando mais um aí. Kairos. Tudo certo comigo, Jonas. Tudo beleza. Boa noite, seu Kairos. Kairos é um nome diferente, hein? Esse eu acho que eu nunca tive aluno chamado Kairos. Tá entrando mais alunos aí. Bem, eu vou começando aqui e, e aí a galera que for chegando, a gente vai tentando atualizar depois. Eu falei com o pessoal aqui que eu não sei por que o vídeo aqui da webcam não está aparecendo hoje. Não sei o que aconteceu. Mas tá beleza. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Beleza. Sim, Show. Pode tirar o senhor, gente. Não precisa chamar de senhor, não. Não, a gente se sente mais velho ainda. Ó, esse aqui falou bonito, hein? Perfeitamente audível. Que isso, hein? Que violência. Chegou gastando tudo. Ok, hoje vocês não terão o prazer de me ver, né? Porque deu algum pepino aqui com a minha webcam. Então, a gente já tem lá no AVA, né, as, as atividades dessa quinzena agora, né? A próxima quinzena vai do dia 25
de outubro, né, que foi segunda-feira, até o dia 7 do 11, tá? Lembrando que vocês ainda têm a possibilidade de enviar as atividades da segunda quinzena, né? Vocês podem enviar até o dia 31. Boa noite, Charlize. Nome diferente também. Esse aqui eu acho que eu nunca tive aluno com esse nome, não. Então, vocês ainda podem, né, enviar as atividades aí da segunda quinzena. Né? Isso ainda é possível. Então, vocês ainda podem terminar a terceira atividade de avaliação, que é a lista de exercício, né, o questionário, e ainda podem enviar o cartaz, né, que é a tarefa avaliativa 1, que está aqui, envio de cartaz, né? Já vi que tem pelo menos 2 aqui, eu acho que já mandaram. Mas pode enviar até o dia 31, né? Que é domingo agora. E aí a gente está começando essa semana, a terceira quinzena, né? Que vai até o dia 7 do 11 aí. Tem um feriadinho no meio, né? Um feriadão, na verdade. Então, vocês podem ter acesso aqui ao plano da terceira quinzena, né? E aí está descrito aqui com detalhes o que vai ser feito, o que vai ser estudado durante essa quinzena. Então, vocês podem ter acesso aí tranquilamente, tá? Aqui embaixo, o encontro síncrono, que está sendo hoje, né? Aqui tem um link para essa sala que a gente está usando aqui. E depois, amanhã, eu já coloco a gravação, né? Já publico aqui a gravação para vocês, se precisarem rever alguma coisa, né? Tirar alguma dúvida, já pode ter acesso à gravação desse encontro de hoje. Então, a terceira quinzena, a gente vai pegar a parte que faltou do capítulo 2, né? Que é a parte dos utilitários, dos softwares utilitários, né? Utilitários é aquela camada que vem logo abaixo dos aplicativos, né? Então, os utilitários, eles servem para dar apoio à execução dos aplicativos, né? Então, nessa quinzena, a gente vai terminar o capítulo 2, conceitos de hardware e software, a parte de tradutor, interpretador, linker, loader, depurador, interpretador de comandos e o boot, né, do sistema. Então, vocês vão terminar esse capítulo 2 aí. Aqui tem a videoaula que eu gravei sobre softwares utilitários, que vocês podem ter acesso também. Aqui embaixo tem um material complementar que vocês podem dar uma olhada, que trata da inicialização do sistema, né? Operação de boot. Então, tem um videozinho aqui, mais de curiosidade, né? Para vocês complementarem aí os seus estudos sobre essa parte aí de boot do sistema. E aí vem a quarta atividade de avaliação, né? Sempre lembrando que vocês podem entregar a atividade até uma semana depois da quinzena, né? Eu sempre tenho feito isso aí. Então, vocês têm 2 semanas aí para estudar o material da quinzena, né? E aí tem mais uma semana extra para terminar as avaliações, né? Para poder enviar para mim, aqui pelo AVA.
Então, vocês podem enviar aqui o questionário até o dia 14/11, uma semana depois. E nessa quinzena, a gente já começa a entrar também no capítulo 3, que é a parte de concorrência, né? É um assunto aí muito importante dentro de sistemas operacionais. Então, vocês vão começar esse assunto nessa quinzena aqui. Embaixo aqui, vocês têm acesso à videoaula que eu gravei também sobre esse assunto. A gente não vai estudar todo o capítulo 3 nessa quinzena, a gente vai deixar uma parte para a quarta quinzena, né, de aulas. Embaixo aqui tem um material complementar, que é o vídeo lá da Univesp sobre chamada de sistema e interrupção. Então, para dar uma complementada, né, nos estudos de vocês aí. E para terminar a terceira quinzena, a gente tem aí um fórum onde vocês vão me enviar um fluxograma, né? Que negócio é esse, né? Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Nessa tarefa aqui, vocês vão desenvolver um diagrama, eu estou chamando aqui de fluxograma, mas vocês podem ficar livres, tá? Para confeccionar isso aqui. Vou precisar que vocês descrevam um diagrama, né? Dei duas sugestões aqui, né? Vocês podem usar um fluxograma, se vocês preferirem, um mapa mental, né? Ou um diagrama livre, tá? Que vocês queiram criar aí no Word, no LibreOffice, né? Onde vocês quiserem. Então, essa parte, assim, da ferramenta, eu estou deixando bem liberada e bem livre aí para vocês escolherem, né? Despertarem a criatividade, que está adormecida, talvez, aí, né? E vocês vão montar esse diagrama detalhando, né? Então, aqui, detalhadamente, detalhando o processo de tratamento de interrupções e exceções, tá? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que é isso, né? Então, vocês vão estudar esse assunto aqui, tratamento de interrupções e exceções, e aí vão elaborar um diagrama que represente esse processo, num formato gráfico, tá? E aí vocês vão mandar isso aí para mim. Então, o aluno vai precisar fazer um post nesse fórum aqui, né? Publicar o seu diagrama aqui e comentar também o trabalho de pelo menos 2 colegas, tá? De novo, é um trabalho que tem um valor menor, né? Porque como a gente está ainda no início do semestre, eu costumo, pelo menos nas aulas iniciais, dar uma pontuação menor para não atrapalhar quem teve problema de matrícula, essas coisas. Então, eu sempre dou uma pontuação menor no início, tá? Então, cada aluno deverá confeccionar um fluxograma, né, um mapa mental ou qualquer outro diagrama que vocês quiserem, descrevendo todo o processo de tratamento de interrupções e exceções, tá? Tanto o fluxograma quanto o mapa mental, eles nos ajudam a compreender de forma gráfica um processo, projeto ou um evento. Ao término, você deverá compartilhar seu trabalho com seus colegas de turma através desse fórum aqui, tá? E como é que eu vou avaliar? Eu vou avaliar se o diagrama está condizente com o processo, né, de tratamento, de interrupções e exceções. Então, isso aqui vale mais pontos, que é a parte mais importante, né? 3 pontos aqui. E o comentário
sobre o trabalho dos dois colegas, valendo um ponto, né? E aí, quando vocês forem fazer esse comentário, é bom que vocês façam um resumo, uma coisa breve, uma frase, mostrando como é que o colega fez o seu diagrama, né? Para você mostrar que você entendeu o diagrama dele, né? Então, você pode fazer um breve resumo do diagrama, mostrando as principais partes dele, e depois dar a sua crítica, a sua dúvida, a sua sugestão sobre o trabalho, né? Para ficar um comentário mais formalizado ali dentro, tá bom? E aí eu estou dando algumas sugestões aqui de ferramentas, né, que vocês podem usar. Então, tem o Word, o LibreOffice, esse Lucidchart aqui também, o Draw.io, né, que é uma ferramenta que você usa online, bem interessante. Tem o Canva também, né, que vocês podem pesquisar no Google aí, que também é uma ferramenta que tem vários templates já prontos para você usar, né? A Lavínia já deu uma sugestão aí para vocês, ó. O Canva é bom para mapa mental. Beleza. Então, dá para vocês usarem essas ferramentas. Se vocês conhecerem outras ferramentas, quiserem compartilhar essa sugestão com os colegas, podem usar o grupo lá, o fórum, tá? Aqui do Avro. Pode ficar à vontade. E aqui tem uns videozinhos para ajudar quem nunca fez fluxograma ou mapa mental, né? Então, para ajudar vocês, tem uns vídeos aqui para orientar, tá bom? Mas é uma questão tranquila, assim. É um trabalho que dá para fazer com certa tranquilidade. A Charlize está indicando outro site aí, né? Miro.com. Esse eu não conheço, não. Tá? Depois vocês podem dar uma olhada, experimentar, ver o que vocês acham. Tá certo? Mas eu estou deixando o diagrama para vocês fazerem conforme a criatividade de vocês. Ok? Vocês têm alguma dúvida sobre essa atividade avaliativa aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Não? Beleza. Então, nossas atividades dessa semana, dessa quinzena, na verdade, são essas duas atividades aí, né? Então, a lista de exercício e o diagrama. Eu estou chamando aqui de fluxograma, mas está liberado. Vocês podem usar qualquer tipo de diagrama que vocês acharem melhor para representar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, abrir aqui para vocês, o capítulo, para mostrar para vocês, pelo menos fazer uma introdução rápida aqui, o que é essa questão de interrupção, né? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem o capítulo 3, né? O capítulo 2, que vocês estão terminando, né, nessa quinzena, eu já mostrei para vocês lá, né, do que se trata, né, esse capítulo 2. E o capítulo 3, ele trata de uma função importante que o sistema operacional implementa, que é a concorrência, né? Então, graças à concorrência, a gente consegue hoje ter vários
vários processos, vários aplicativos executando, né, concorrentemente no sistema operacional, né? Então, graças à concorrência, a gente tem essa possibilidade. Então, eu, por exemplo, aqui, eu estou usando o Google Chrome, né, um leitor de PDF, por baixo aqui está rodando vários utilitários, né? Então, tudo isso está em paralelo, exatamente em paralelo? Talvez não, né? Pode ter alguma coisa em paralelo ou não, porque os nossos processadores hoje, eles já conseguem trabalhar com operações em paralelo, né? Mas muitas vezes não. Então, o que está acontecendo aqui na maioria dos casos? Está acontecendo uma alternância de processos, né? De aplicativos. Então, você tem, por exemplo, o Chrome, vem aqui, usa um pouco o processador, né? E aí o sistema operacional fala, ó, você já usou o suficiente, vamos dar lugar a outro. E aí coloca outro aplicativo para usar o processador. E assim eles vão alternando na utilização dos recursos computacionais, tá bom? Então, a concorrência permite a característica de multitarefas nos sistemas operacionais, tá? Então, esse capítulo trata disso, né? Vocês têm uma parte introdutória, que é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né? Explicando por alto o que é a concorrência. Depois, ele trata de interrupção e exceção, né? Quando a gente fala só interrupção, a gente está falando de hardware. Quando a gente fala de exceção, a gente está falando de software, tá? Mas depois, estudando, e eu vou passar alguma coisa também, vocês vão entender a diferença dos dois, tá? O que é cada coisa aqui. Ele também explica como é que se dão as operações de entrada e saída, né, de dispositivos. Então, como é que um dispositivo de entrada, por exemplo, consegue se comunicar com um computador, né, com um processador. Então, ele explica esse processo, né? Como é que os dispositivos conseguem se comunicar com o sistema operacional. Ele vai mostrar como é que é feito isso. Ele também explica nesse capítulo o processo de bufferização, né? Vocês sabem o que significa buffer? Essa palavrinha aqui, ó, buffer, em computação. Alguém já ouviu falar nesse termo? Não? Ninguém? Charlize, acho que não. Não, professor. O Carlos colocou aqui carregar. Cassiano também não. O Jonatas, tipo um cache. Ele acaba funcionando como um cache, né? Mas a funcionalidade aqui é um pouco diferente, né? Por exemplo, se o seu sistema operacional está precisando mandar um vídeo para alguém, né, via internet. Só que no meio do caminho, né, esse vídeo ele vai ser enviado bit a bit, né? Então, quando o sistema manda isso para fora, em algum momento ele vai mandar isso aí bit a bit, né? Então, o que que o sistema precisa fazer? Ele precisa, já que o meio que vai transmitir, ele não vai suportar que você envie vários bits de uma vez só, né? Por exemplo, então, o que que o sistema operacional faz? Pega esse vídeo e vai jogando partes do vídeo numa área de buffer, na memória principal.
E aí a controladora, por exemplo, da placa de rede vai acessando esses dados na memória para poder ir jogando bit por bit para fora, tá? Então, você tem um processo de bufferização. Buffer, em computação, significa uma área temporária de armazenamento, tá? Em qualquer nível, né? Em qualquer situação da computação, quando vocês olharem essa palavrinha aí, buffer, é uma área temporária de armazenamento, tá? Por isso que tem alguma semelhança com a cache, tá? Mas o processo é diferente. Então, bufferização é para você acumular, né, informações que vão ser passadas para outro elemento do sistema. Então, você deixa ali e vai passando aos poucos, né? Então, essa área de buffer ajuda nesse processo. A gente tem também a operação de spooling, um nome bonito aí para vocês decorarem, né, e falar com a família de vocês. Se alguém perguntar se você está estudando, você fala lá, não, eu sei o que é spooling, vocês sabem? Eles não vão saber. E aí você já faz a lacração, né? Mostra que vocês estão estudando com força. Então, o que é spooling, né? A gente vai ver aqui nesse capítulo a explicação clássica de spooling, né? Que é o spooling de impressão, né? E depois eu vou mostrar para vocês aqui a figurinha, vai ficar mais claro para vocês. E aí a gente tem o processo de reentrância, que é tratado nesse capítulo também, e formas que o sistema operacional tem de proteger dados dos aplicativos, né? Principalmente para que um aplicativo não escreva na área de outro aplicativo. E aí vira uma bagunça, né? Então, a gente tem mecanismos aí de proteção do sistema também. Então, basicamente, o capítulo 3 é isso aí. São esses temas, né? Que vocês vão aprender. São temas muito importantes, tá? E aí, o capítulo já começa com essa figurinha aqui, um pouco estranha, né? Logo de cara. Então, aqui você tem, do lado esquerdo, um sistema que é monotarefa, monoprogramado, né? Então, quando você tem aqui o processo, primeiro executando na CPU, né, no processador, só que em determinado momento esse processo vai executar uma operação de entrada e saída, né? Então, ele vem aqui para cima, ok? Ele vem aqui para cima e o que acontece? Enquanto esse processo está executando essa operação de entrada e saída, por exemplo, uma operação de leitura do teclado, leitura do mouse, ou está jogando alguma informação em vídeo, né? A CPU fica livre, fica lá sem fazer nada, né? À toa. Então, o que acontece no sistema monoprogramado, né? Você perde eficiência na utilização dos recursos computacionais. Então, enquanto esse aplicativo, né, esse software, está executando uma operação de entrada e saída, o processador poderia estar executando uma outra tarefa, né? Não precisaria ficar aqui sem fazer nada, ok? Que é justamente o que acontece no sistema multiprogramável, tá? Então, aqui, por exemplo, você tem a tarefa 1, usou primeiro, né? Usou primeiro aqui o processador. Usou, e aí no meio do seu processamento aqui vai precisar realizar uma operação de entrada e saída, né? Então, vem para cá, né? Porque a realização dessa operação de entrada e saída não tem tanta interferência assim do processador, né? Então, vem para cá. E aí, enquanto a tarefa 1 está executando
a operação de entrada e saída, a tarefa 2 pode vir para execução, usar o processador, né? Então, aqui eu tenho duas tarefas utilizando o sistema computacional, né? Em paralelo, não necessariamente, né? Mas em concorrência. Eles estão usando de forma alternada os recursos do computador, tá? Então, a gente, nesse capítulo 3 aqui, a gente vai tratar principalmente desse conceito, né? Então, no sistema multiprogramável, a gente tem o quê? A alternância das tarefas, que é o conceito da concorrência, né? Entre processos, entre tarefas. E aí, para que a gente tivesse o aparecimento da concorrência nos computadores, nós precisamos, né, foi necessário aqui, duas inovações de hardware, principalmente duas, né? Primeira delas é a invenção dos discos magnéticos, né, dos HDs. Porque antes dos HDs eram aquelas fitas, né? Tipo fita cassete, fita de áudio, né? Hoje em dia já não se usa muito, né? Então você tem aquelas fitas, e qual que é o problema desse tipo de mídia, né? E você tem que armazenar os dados de forma sequencial. Então, por exemplo, se você quiser usar o registro 50 que está gravado na fita, você tem que começar do registro 1 e varrendo 2, 3, 4, até chegar no 50. Então, o acesso à fita é sequencial, né? Então, isso aí atrasa, né? Você piora o desempenho do computador, né? Então, para melhorar isso, eles inventaram, então, os HDs, né? Que são os discos mecânicos. E aí sim você tem o quê? Acesso aleatório, né? Acesso randômico às informações que estão salvas no disco, né? Então, isso aí agilizou bastante o processo aí de permitir a, a multitarefa, né? Dentro dos sistemas operacionais. Outra inovação que a gente teve foi a invenção da interrupção de hardware. Que negócio é esse, né? A interrupção de hardware, ela é o quê? É um pulso elétrico que as controladoras que você tem no computador, elas conseguem enviar para o processador. Então, a controladora envia um pulso elétrico, né, para o processador, avisando o processador que a operação de entrada e saída ou já terminou ou teve algum erro, né? Então, isso aí facilita, porque o processador não precisa ficar perguntando para a controladora o tempo todo se ela já terminou a sua operação de entrada e saída, né? Quando a controladora terminar, ela manda um aviso, né, para o processador dizendo que ela encerrou aquela operação, por exemplo. Então, a interrupção de hardware foi importante para que a gente conseguisse ter sistemas operacionais multitarefas, tá? Então, aqui a gente tem um esquema de como funciona interrupção e exceção no sistema operacional. Só lembrando aqui que para fazer aquela atividade que eu falei com vocês, do diagrama, eu não vou querer que vocês reproduzam essa figura, que essa figura já é do livro, tá? Então, vocês não reproduzam essa figura aqui. Eu quero que vocês sejam criativos, expliquem da sua forma, tá? Então, por favor, não utilizem essa figura aqui para fazer aquela tarefa, tá? Porque
Se fizer igualzinho aqui, eu vou só zerar a tarefa, tá? É só um lembrete aí para vocês. Aqui, então, está representado o mecanismo de interrupção e exceção, tá? Então, quando vocês forem estudar essa parte aqui, leiam com atenção, né? Como é que funciona esse processo. Não é um processo, assim, tão simplesinho. Eu vou explicar aqui para vocês, mas não é um processo, assim, tão simples de entender de primeira. Então, é bom ler, reler, para vocês conseguirem pegar como é que funciona isso aqui, tá? Mas basicamente é o que? Você tem um programa, né, igual está sendo mostrado aqui, um programa que tem aqui as instruções para executar, tá? Ah, tá, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode fazer, tá? No chat, pode interromper aí, ok? Então, o programa tem as instruções aqui para executar, né? São essas linhas aqui que tá mostrando a figura. E aí, em determinado momento da execução desse programa, tem uma instrução lá que está relacionada com uma operação de entrada e saída, né? Então, na hora que chegar nessa operação, vai acontecer aqui um processo de interrupção de hardware ou de exceção, né? Qual que é a diferença? A diferença aqui é que a interrupção, ela acontece quando? Então, aqui, por exemplo, né, no caso da interrupção de hardware, chega nessa instrução, é uma instrução, por exemplo, que vai jogar uma mensagem no vídeo, né? Então, o que que acontece? O processador envia essa mensagem, né, para a controladora, através da memória principal, envia essa mensagem para a controladora, e a controladora começa a se comunicar com o vídeo para exibir, né, aquela informação na tela, né? Então, é uma operação de saída, né? Você está exibindo informação na tela. E aí, enquanto isso, né, o, o programa, ele é suspenso, esse programa aqui, ele fica suspenso, né, enquanto a controladora está se comunicando com o vídeo para enviar informação, né, para a tela. E aí, quando a controladora terminar o seu serviço, ou caso ocorra um erro, ela envia um sinal para o processador avisando, olha, já terminei, já enviei a mensagem para o vídeo. Então, com isso, o processador pode passar a vez de execução do programa para esse programa original aqui que gerou o sinal, que gerou a interrupção, certo? E aí o programa, depois que a interrupção é gerada, ele pode continuar o seu processamento, tá? E aí, você tem a possibilidade de, de fazer uma alternância de processos, né? Então, você consegue fazer essa alternância. Enquanto um programa está executando, né, a sua operação de entrada e saída, outro programa pode estar executando outra coisa, certo? Então, a interrupção foi importante por isso. E a exceção? O que é a exceção? O processo é muito semelhante, só que a exceção, ela ocorre a nível de software, né? Uma exceção que a gente pode ter, por exemplo, imagina que o seu programa
está calculando, por exemplo, uma média, né? Então, está somando vários valores e dividindo pelo total, né? Está tirando uma média. Só que, por algum motivo, né, o operador de baixo da divisão deu zero, né? E aí, o que acontece? Vai dar uma divisão por zero no seu programa. É uma instrução que não se consegue resolver, né? Então, o que o programa faz? Eu não sei resolver isso. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o sistema operacional. Então, ele gera uma exceção, né? Ele chama o sistema operacional e pede ajuda para ele. Eu não sei resolver essa instrução aqui. Como é que a gente faz? Tá? Então, isso é o caso de uma exceção. É um tipo de interrupção do programa, né? Só que é uma interrupção a nível de software. Quer dizer, o programa para de executar, né? Para resolver aquele problema ali, na sua execução. Tá? Então, só para afirmar com vocês, interrupção de hardware tem a ver com o sinal que no pulso elétrico que a controladora envia para o processador. E a exceção tem a ver com alguma instrução que teve erro na sua execução. Tá? Algum problema com determinada instrução do programa. Beleza? A exceção a gente pode chamar também de trap, né? TRAP, trap. Beleza? Muito doido isso aí ou deu para entender? Ficou meio complicado, mas dá para entender depois, dar uma revisada. Se o senhor puder explicar de novo, eu agradeço. Tá. Esse processo todo aqui, como eu falei com vocês, ele é um processo mais complicadinho mesmo, tá? Então, é bom vocês assistirem a videoaula, né, que eu coloquei, assistir a videoaula também do pessoal da Univesp, né, para vocês se aprofundarem mais nesse processo aqui, tá? Que não é um processo, assim, tão simplesinho quanto os outros que a gente já viu aqui na disciplina. Então, o que é a interrupção de hardware? O que é a interrupção de hardware? Você tem aqui um programa que está executando instruções. Em determinado momento, tem uma instrução lá que é envia dados para o monitor. Por exemplo, estou chutando aqui, tá? Envia dados, desculpa o termo aí, tá? Envia dados, mas não tem nada a ver, não. Isso foi só um erro aqui de junção de palavras, tá? E aí você tem o quê? Essa instrução, né? Ela vai fazer o quê? Uma operação de saída, né? Vai pegar uma informação e vai jogar para um dispositivo, né? Então, enquanto a controladora está fazendo isso, está fazendo essa operação de saída junto com o monitor, né? Só lembrando que a controladora é que consegue fazer o dispositivo funcionar. É a controladora que entende profundamente como é que o dispositivo funciona, né? Então, essa instrução, então, realiza uma operação de entrada e saída, manda o comando para a controladora, no caso aqui, na controladora de vídeo, né? A controladora de vídeo faz a operação de exibição de uma informação na tela, né? E aí ela terminou, conseguiu exibir a informação na tela, né? O que a controladora faz? Avisa, manda um pulso elétrico, né, para o processador avisando, olha, já terminei, já exibi a informação aqui na tela. O programa pode continuar a sua execução, tá? E aí o programa, né,
quando o processador recebe isso, essa informação vai para o sistema operacional também. O sistema operacional faz o quê? Ah, tá, a operação de entrada e saída já terminou, então eu posso continuar a execução daquele programa. E aí ele continua com as instruções aqui de baixo. Tá? Só que aí, para você conseguir parar esse programa, para fazer a operação de entrada e saída, para continuar depois a execução dele, você precisa fazer o quê? Tirar um retrato aqui, né? Você precisa armazenar as informações que estavam até a execução dessa instrução especial aqui. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa salvar o conteúdo dos registradores do processador na pilha de controle, né? Que é uma área específica de memória que cada aplicativo tem, tá? Então, tira uma foto, como é que estavam as variáveis aqui dentro desse programa até a execução dessa operação de saída. Guarda essas informações dos registradores, né? Guarda isso na memória, né? E aí o programa pode ser interrompido, ok? O sistema operacional precisa identificar qual foi a origem do evento, o que aconteceu. É uma operação de entrada e saída? É uma instrução que o programa não sabe resolver? Né? Então, o sistema operacional precisa identificar o que foi o evento. A partir disso, o sistema operacional consegue identificar qual que é o endereço na memória da rotina de tratamento daquela interrupção ou daquela exceção. Tá? Executa, então, essa rotina de tratamento, né? Como é que resolve a divisão por zero? Vai ter uma rotina para tratar esse problema. Executa essa rotina, beleza, resolveu o problema, parou o programa, né? Não sei o que ele vai fazer, tem várias opções. O que acontece? O programa pode continuar a sua execução. Então, o que ele faz? Restaura o conteúdo dos registradores. Aquelas informações que foram salvas no primeiro passo aqui em cima, elas podem voltar para o processador. Registradores são as memórias do processador, tá? Então, volta, tira lá da memória principal, as informações foram salvas, restaura nos registradores, e aí pode continuar a execução do programa de onde tinha parado. Tá bom? Então, esse processo aqui é que vocês vão ter que ler, reler, assistir às videoaulas para conseguir fazer o diagrama, tá? Lembrando aqui que o processo de interrupção e de exceção são muito similares, né? São bem parecidos. Só que interrupção é a nível de hardware, é aquele pulso elétrico que a controladora manda para o processador, e a exceção é a nível de software, tá? Alguma instrução que executou alguma operação ilegal. Então, gera uma exceção. Tá bom? Deu para ajudar ou complicou mais ainda? Não, ajudou. Beleza. A Charlize falou que esclareceu. Ok. Então, a dica que eu dou para vocês para entender esse processo, né? Tem que ler, tem que estudar, ler a apostila, o livro, né? Ler, reler e assiste às videoaulas também, né? Para firmar esse conceito aí, tá bom? São dois conceitos aí muito importantes em computação, que é a interrupção de hardware e a exceção, tá? E aí o capítulo vai falar, né, como é que as controladoras que existem aí no sistema, né, no computador, se comunicam com o processador. Como é que é essa comunicação da UCP, né, da Unidade Central de Processamento, com
os controladores, que são as placas, né? Controladoras são basicamente as placas que a gente tem espetados na placa-mãe. Lembrando que a placa-mãe também é uma controladora, né? É uma controladora de controladoras, né? Então, toda vez que eu quero passar algum comando para algum controlador ou passar alguma informação do controlador para o processador, o que eu uso? Eu uso a memória principal, né? Já que os dois, vocês podem olhar aí pelos barramentos, né? Os dois elementos, tanto o processador quanto o controlador, eles têm acesso à memória principal. Então, se precisar, eles conseguem escrever na memória principal e conseguem ler também informações. Então, é através da memória principal que os dois conseguem conversar entre si, tá? É assim que funciona a comunicação entre eles. Alô? Opa, caí. Caí, mas passo bem. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá tranquilo. Voltou. Tranquilo? Voltou. Foi uma queda aqui, instabilidade. Então, existem formas aqui de você conectar os controladores ao barramento principal do computador, né? Então, você pode ter canais de entrada e saída. O que esses canais fazem? Eles ajustam a velocidade, né, de acordo com o barramento, porque esse barramento principal aqui, que liga o processador e a memória, é um barramento de altíssima velocidade. E os barramentos, geralmente, que estão ligados com os dispositivos, são barramentos que a informação trafega mais lentamente, né? Então, precisa ter alguém aqui para adaptar essa velocidade. Então, a primeira forma que eles fizeram foi criar esses canais de entrada e saída. Eles funcionavam como se fosse uma interface, tá bom? Professor, quando puder, fala de novo sobre o controlador. Não entendi muito bem a definição. Ah, tá. Controlador aqui em cima. O que é o controlador? É a nossa placa digital, né? Por exemplo, placa de rede, placa de som, placa de vídeo. São aquelas placas que você espeta na placa-mãe. Aquilo ali são controladores, controladoras, né? Placas controladoras. Então, aquela placa é que vai se comunicar com o dispositivo. Então, você tem lá a placa de vídeo, que ela sabe perfeitamente como funciona o monitor. Ela entende completamente como é que funciona, né? Só que ela é toda hardware. Ela é construída através de circuitos digitais interligados, né? E aí tem toda uma programação ali em cima dela através do próprio hardware, uma programação em hardware. Isso, a placa de rede é um controlador. Isso aí. Tá? Então, o controlador são o quê? São essas placas, esses circuitos digitais e os controladores, eles, como o nome já diz, né? Eles controlam a operação de um determinado dispositivo. Tá? Então, eles entendem como é que funciona isso aí. Então, a placa de rede sabe o que ela tem que fazer para enviar os bits que você quer enviar para um modem da sua casa, né? Ele sabe como é que faz isso, ok? Então, isso são os controladores. Então, quando o controlador termina, por exemplo, termina não, quando você quer fazer, por exemplo, uma operação de entrada, né? O usuário foi lá, digitou alguma coisa e você pegou essa informação, né? Como é que faz isso dentro do sistema?
A controladora do teclado pega essa tecla, né, esse conjunto de teclas que foram digitadas, joga, salva na memória principal, e aí o processador consegue ler a partir da memória principal. É assim que se dá a comunicação entre a controladora e o processador do computador, tá? É um processo também importantíssimo aí, né? Essa comunicação. E aqui também fala da operação de bufferização, que é uma operação executada pelo núcleo do sistema operacional, para vocês verem como é que ela é importante. O núcleo, né, a parte mais importante do sistema operacional, é ele que cuida desse processo aí de bufferização. Então, por exemplo, o processador quer mandar uma série de informações para um controlador, uma placa, né? Só que é muita informação, o controlador não consegue receber aquele monte de bytes que o processador está querendo mandar. Então, o que acontece? O processador pode ir salvando essas informações numa área de armazenamento da memória principal, numa área específica, né, reservada pelo sistema, e a controladora, então, consegue ler desse buffer, né? Então, isso aqui é feito no sistema operacional o tempo todo, né? O tempo todo está ocorrendo a bufferização, esse processo aí no sistema computacional. É usar essa área temporária, né, específica aí da memória principal, reservada pelo sistema operacional, e através dessa área temporária aí de armazenamento, o processador consegue enviar grandes quantidades de dados para qualquer controladora que ele quiser, né? Através desse processo. E vice-versa também, né? Controladora, se quiser enviar muitos dados para o processador só tem aqueles registradores lá dentro dele, né? Que são memórias pequenas, são muito rápidas, mas são pequenas, tem pouco espaço. Então, não consegue armazenar de uma vez só. Então, precisa do processo de bufferização. Tá certo? Spooling, né? O que é o spooling? Tinha até uma história na época do Windows 98, XP, acho que até o 2000, né? Que tinha uma mensagem que rolava na internet dizendo que a gente tinha que deletar o processo spooler.exe, né? Eu acho que vocês não são dessa época aí, né? Pelo menos a maioria. Eu acho que só o Kairos, né, Kairos? O Kairos é mais antigo. Aí o Kairos leva um susto lá. O professor falou o meu nome? Que isso? Então, tinha uma mensagem na internet, né, uns 15 anos atrás, ou até mais, que falava para a gente fazer isso. Olha, deleta o spooler.exe lá do Windows, porque é um vírus, né? E a galera saiu deletando esse negócio com medo, né? Só que o spooler.exe não era vírus, ele era um utilitário do Windows que fazia esse processamento de spooling, né? Então o pessoal deletava isso aí e gerava um probleminha aí no Windows, né? Ele não conseguia mais fazer o spooling no sistema. Apaguem a System 32. Aí o Jonas já está dando uma boa dica aí para vocês, muito amigo, né? O Jonas tem uma amizade incrível com vocês. Está mandando apagar a System 32 de vocês aí. Ó, fiz isso e aumentou 300% a velocidade do PC. Que é isso, hein? Quem usa o Windows aí, ó, tá a dica aí para vocês, né? Eu não uso, então não posso fazer.
Tá? Então, o que é a técnica de spool? Tá? Por exemplo, o spool, a técnica de spool mais conhecida que a gente tem é a da impressora. Então, quando um programa está enviando informações para a impressora, essa informação geralmente não vai direto para a impressora. Ela fica numa área de spool, geralmente em disco, porque exige mais espaço, né? Então, joga essa informação para disco, e o sistema operacional tem um utilitário, um daemon, que a gente chama, que ele fica rodando em background, que no caso do Windows, era esse tal spooler.exe, né? O sistema operacional tem esse utilitário que fica lendo as informações do disco, para verificar se tem alguma coisa para mandar para a impressora, tá? Então, isso a gente chama de técnica de spooling. Então, um programa que quer imprimir alguma coisa, manda essas informações para uma área em disco específica, reservada pelo sistema operacional, e o sistema operacional tem um utilitário que fica rodando lá em background, lendo para ver se tem alguma coisa no arquivo de spool para poder enviar para a impressora. Tá? Isso só acontece com a impressora? Não. Pode acontecer com outros dispositivos, mas o mais conhecido que a gente tem nos livros aí, né, é relativo à impressão. Na verdade, foi aqui que começou essa história, né? Mas outros dispositivos podem usar esse sistema também de spool, tá? E por fim, né, finalizando aqui o capítulo, nós temos o processo de reentrância. Que nome estranho, né? Reentrância, reentrar de novo. Mas basicamente é o quê? Vamos supor que você tem um computador com várias pessoas acessando simultaneamente aquele computador, né? Então, esses vários usuários estão, por exemplo, utilizando o Word, né? O Word lá da Microsoft. Uma possibilidade é o quê? Que o sistema operacional cria uma instância, né, do Word para cada usuário. Só que isso vai consumir mais memória, né? Então, o que geralmente acontece no sistema operacional nessa situação? Ele não vai criar uma instância para cada usuário. Ele cria um código reentrante. Então, o código fica armazenado na memória, né, para execução, e aí cada usuário consegue usar o aplicativo e você não precisa armazenar várias vezes aquele aplicativo, aquele processo na memória. Você armazena uma vez só e compartilha com vários usuários, tá? Então, é uma forma de você proteger, né, de você economizar espaço em memória também, tá bom? Esse é o processo da reentrância. Então, basicamente, esse aqui é o capítulo 3, que vocês vão precisar dar uma estudada. Tipo, abrir várias páginas do browser. Imagina esse processo do browser, por exemplo, só que cada aba do browser, né, sendo aberta por um usuário diferente. Imagina um sistema operacional multiusuário, que permite vários usuários trabalhando simultaneamente, né? Isso, o Google Docs também, né? Você pode ter vários usuários utilizando. Ali tem um pouco também da internet, porque está rodando isso num servidor, tem um processamento aí a mais, né? Mas a filosofia é a mesma, né? Quer dizer, você tem um Google Docs aberto só para todo mundo que está compartilhando aquele documento e todo mundo consegue, por exemplo,
editar naquele Google Docs que está sendo compartilhado. A filosofia é igual, tá? Mas o processamento por trás é um pouco diferente, tá certo? Aqui tem mais a ver com o sistema operacional, né, da máquina, tá bom? Mas qualquer aplicativo que pode ser compartilhado aí por vários usuários simultaneamente, você consegue utilizar esse recurso aí do sistema, que é a reentrância, tá? Então, o que que eu recomendo aí para vocês, né? Dá uma estudada no material desse capítulo 3. É um capítulo muito importante, ele não é muito grande também, então dá para ler ele tranquilo aí, com 2 dias, né? Vocês conseguem ler, até menos. E aí, com essa explicação que eu dei aqui, pelo menos vocês já têm o start, né? Vocês já conseguem ir para o livro já com alguma dúvida, ou só para firmar algum conceito ou outro também, né? Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre esses conceitos que eu falei? Tranquilo? Lavínia, tá tranquilo? Charlize? Complicados, mas tudo certo. Tem que ter complicação, né, para dar mais emoção ao negócio, né? Não fica muito sem graça também, né? Mas eu acredito, gente, que se vocês estudarem lá o material, assistirem os vídeos, né, vai ficar mais tranquilo aí para vocês. O Carlos levantou a mão ou foi eu? Foi isso mesmo. Você publicou a videoaula no AVA do terceiro capítulo, aí a minha dúvida é se o terceiro capítulo todo tá naquela videoaula, ou se é só a introdução mesmo. Não, ali no capítulo 3 está separado. Está só a parte da terceira quinzena. Show. Tá? Aí na Beleza. quarta quinzena eu tenho uma outra videoaula terminando o capítulo 3. Ah, sim, beleza. Tá? Mais alguma questão que vocês têm? Dúvidas? Sugestões, comentários? Pancadas no professor? Não? Tranquilo? Beleza, então. Então, você já tem lá as atividades. Terminem, quem não terminou ainda, as atividades da segunda quinzena. Vocês podem entregar até o dia 31 ainda, né? E já comece aí a terceira quinzena, né? Estudar o material que tem lá no AVA. Ok? Vejam os vídeos lá também, da Univesp, os outros, para dar uma consolidada aí nos conceitos, tá? Beleza? A gente está, na verdade, se preparando para entrar na disciplina. A gente nem entrou direito ainda na disciplina, né? A gente está preparando o terreno ainda. Vem mais emoções aí pela frente. Beleza? Então, podemos fechar? Tranquilo? Tá bom, então. Qualquer coisa, gente, manda mensagem aí no Telegram, nos fóruns, né? E estamos aí, à disposição. Beleza? Boa noite aí para vocês. Show, boa noite, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, professor. Até a próxima. Bom descanso. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite.